Olá, eu me chamo Thiago, eu sou aluno do Polo Paracambi do CEDERJ e esse é o vídeo para a PX2 da disciplina Estágio 2, cujo tema da minha aula foi interpretação de texto. Eu previno que daqui em diante eu adaptaria a linguagem para a turma em que eu exerci o estágio no primeiro semestre de 2020. A aula é sobre interpretação de texto. O que é interpretação de texto e como se faz. Antes de falar da interpretação de texto, eu acho muito importante colocar a interpretação de texto em comparação com a compreensão de texto. Compreender o texto é entender o que o texto diz e como é que ele diz. No caso aqui, eu tenho um meme, uma figurinha da internet, de um gato, que diz: quero sair por aí miando sem motivos, mas não são 3 da madrugada. Compreender é avaliar as informações que o texto nos dá. E, nesse caso, o texto nos dá uma frase e a imagem do gato deitado em um lugar com uma expressão um pouco diferente do que normalmente, uma expressão que não parece ser muito ativa. Muito bem. O que esse meme quer dizer? Quando eu começo a pensar no que esse meme quer dizer, eu penso no porquê que ele faz sentido, ou ainda, qual é a intenção dele, ou ainda, por que ele faz sentido. Ao fazer essas perguntas, eu já estou avançando para o campo da interpretação. A partir dessas informações aqui, e pelo que eu conheço sobre os hábitos do gato, porque eu vivo em um lugar onde à noite é normal ouvir barulhos de gato gritando e miando, eu consigo entender qual é o sentido. No caso desse meme, o gato ele gostaria de miar por aí. É o que acontece na época de acasalamento ou ainda quando os gatos brigam durante a noite. É aquele barulho que as pessoas ouvem durante a noite, aquele miado constante. É porque o gato provavelmente ou ele está se acasalando ou ele está brigando por conta da fêmea. Mas eu só consigo entender isso se eu já vivi uma situação assim. Em outras palavras, eu só consigo entender isso com base no meu conhecimento de mundo. Mas o mais interessante é que essa informação toda que eu estou falando não está no texto. O texto só diz isso: eu quero sair por aí mesmo sem motivos. Aparentemente o texto só diz isso, porque nessa frase também temos algumas informações. Não sei se vocês se recordam sobre as noções anteriores sobre o verbo. Mesmo assim, eu vou lembrar. O verbo, ele pode ser conjugado e, para ser conjugado, ele segue uma referência, um paradigma, ele segue uma ordem. Existem 3 pessoas no discurso: aquele que fala, aquele que ouve e aquele que conta o que ouviu. O locutor, que é aquele que fala, o interlocutor, que é aquele que ouve, e o narrador, que é aquele que conta o que ouviu. Dependendo dessa ordem, que eu vou chamar aqui de vozes, há um nome e o verbo vai mudar. Quando a pessoa que fala, usa-se a primeira pessoa. Então eu conjugo o verbo sempre pensando que antes tem a palavra eu. No caso aqui é o gato. Eu quero. Se fosse
alguém respondendo ao gato: ah, então tu queres sair por aí miando sem motivos? Ou ainda, se fosse alguém contando o que o gato disse. E disse o gato que quer sair por aí miando sem motivos. Cada posição faz com que o verbo mude. E é por isso que somente compreender o texto não é suficiente para a gente conseguir entender esse meme. Para entender esse meme, a gente, além de tudo, precisa de conhecer, né, de conhecimentos do mundo, no caso, conhecimentos do mundo do gato, ou ter convivido com situações parecidas, e ainda perceber que quem fala aí é o gato e não uma outra pessoa. Pensar nisso junto com a imagem, pensar o que será que essa imagem quer representar. É por causa disso que interpretar o texto é fazer o trabalho de um detetive. Nós buscamos pistas nos textos que nós lemos para conseguir interpretar. E interpretar nem sempre é uma tarefa fácil. Mas a nossa língua portuguesa nos ajuda um pouco nisso, com essa ideia das pessoas no discurso e também com as classes das palavras. Falando em classe de palavras, vamos relembrar e aprender os substantivos, que podem ser separados em substantivos concretos e abstratos. Para quem não lembra, substantivo é a classe de palavra que inicialmente é apenas responsável por dar o nome às coisas. Ele é chamado de concreto quando tem existência independente, quando fala de algo que pertence ao mundo real, que pode ser medido e que tem existência própria. Vamos pensar o seguinte: o gato. O gato tem existência independente? O gato faz parte do nosso mundo real? O gato pode ser medido? O gato tem existência própria? Sim para todas essas perguntas. Mas veja, o substantivo concreto, ele vai além disso. Imagine um mundo imaginário, o gato de botas. O gato de botas não existe no nosso mundo. Mas na história do gato de botas, o gato de botas é completamente real. Ele é completamente independente. Ele pode ser medido e ele tem uma existência própria. Isso é o substantivo concreto, que é diferente do substantivo abstrato. O substantivo abstrato, ele tem existência totalmente dependente. Ele depende de um acordo entre as pessoas que o conhecem. Ele só pode ser observado. O substantivo abstrato é um tipo de substantivo que fala de estados, de ações, de sentimentos, de qualidades. Eu repeti ações ali desse slide, mas, por favor, ignorem isso. Vamos pensar no gato de botas de novo. Era uma vez um gato de bota muito feliz. O gato de botas, eu sei que é substantivo concreto. E feliz? O que é feliz, por sinal? Né? Feliz é um adjetivo. Mas vamos pensar no substantivo que seria felicidade. O que é felicidade? A gente consegue medir a felicidade? Não, né? A gente consegue observar a felicidade? A gente consegue observar alguém que esteja feliz, né? Que tenha felicidade. A gente consegue, aquela pessoa ali, olha, ela representa a felicidade. Mas a gente não consegue medir, como eu disse antes, a gente não consegue medir. Quer dizer, o quanto a felicidade dessa pessoa é maior do que daquela outra. A felicidade, como substantivo abstrato, ela depende de um acordo. O que é felicidade para uma pessoa não é a felicidade para outra pessoa. É por causa disso que eu digo, né? E que essa noção aqui diz que a existência da felicidade é dependente. É dependente porque ela depende de que todas as pessoas que tenham aquela sensação
de felicidade, chamem aquilo de felicidade. Porque não tem nada real que prove que ela existe. Não. As pessoas, inclusive, podem mentir e dizer que sentem felicidade sem sentirem de verdade. Essa é a diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato. Vamos ler um texto e entender um pouco mais sobre o substantivo. Paulo Mendes Campos escreveu essa crônica que é Chatear e Encher. Eu vou ler, porque ela será usada para a gente praticar o que foi ensinado aqui nessa aula. Então vamos lá. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô, quer me chamar, por favor, o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí a alguns minutos você liga de novo. O Valdemar, por obséquio. Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos, você liga o mesmo número. Por favor, Valdemar já chegou. Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. Daí a 10 minutos, ligue de novo. E escute uma coisa. O Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, dessa vez, esquece, apresenta a datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até quer chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos. Faça nova ligação. Alô? Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Paulo Mendes Campos fez essa crônica que ela tem o objetivo de ser engraçada. Né? Vocês vão ler e interpretar essa crônica. Né? Tem alguns exercícios, é importante prestar atenção, né, nas perguntas. Mas, como nós falávamos antes da questão do substantivo concreto e do abstrato, temos aqui alguns, eu vou focar nesses dois aqui, que foram usados de uma forma bastante interessante. Tem aqui o substantivo palhaço. Né? Palhaço a gente conhece, né? Aquela pessoa que se disfarça, pinta o rosto, né? E que tem o objetivo de fazer graça. Mas aqui, esse substantivo concreto, o palhaço, né? Que existiria dentro do contexto, dentro da situação circo, né? Ele está sendo usado de uma forma diferente. Aqui, o substantivo está sendo usado como adjetivo. Afinal de contas, o cara, né, que respondia a pessoa que ligava, o locutor, né, da mensagem anterior, ele disse: vê se te manca, palhaço. Quer dizer, ele chamou essa outra pessoa como palhaço. O substantivo, essa classe de palavras substantivos também pode mudar, pode se transformar, né? E se tornar um adjetivo. Os substantivos, eles podem mudar. Né? Normalmente, isso acontece com substantivos mais abstratos. Por quê? Porque o substantivo abstrato, ele fala de uma noção, de uma ideia, né? de algo que tem existência dependente. O palhaço só existe porque existe o circo. Se o circo não existisse, o palhaço não existiria. Eu espero que realizem os exercícios. Tem uma pergunta com mais ou menos essa reflexão que eu acabei de fazer sobre a palavra palhaço, que será cobrada no material didático, ou melhor, cobrada não estou aqui para cobrar ninguém, será avaliada no material didático. Então, qualquer dúvida, falem comigo através do fórum, né, ou da videoconferência que será combinada em seguida. Tchau, tchau.